Salve, salve guerreiros! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o professor Edson Moraes. Hoje em especial a gente vai abordar a associação de resistores como um todo, né? Ou seja, a mistura da associação em série com a associação em paralelo. Por isso que também é denominada de associação de resistores mista. Tudo bem? Então acompanhamos para a gente ver o que é específico dessa associação, que na verdade aborda todas as duas associações anteriores. A gente tem que ter muito em mente como funciona as variáveis, as características de cada uma associação para melhor compreender aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Dá-se o nome de associação mista de resistores, aquela associação que contém simultaneamente associações em série e em paralelo. Tá? O segredo, quando vocês se depararem com uma associação de resistores mista, é saber identificar o que fazer primeiro, tá bom? Se é primeiro uma série, se é primeiro uma paralela, enfim, para dar sequência os próximos passos. O primeiro passo é identificar o que fazer primeiro. Depois, encontra o resistor equivalente de todo o circuito, após fazer cada uma dessas associações. Achando o resistor equivalente de cada circuito e tendo a DDP ou a tensão total, você vai achar a corrente que vai circular por toda a associação, tudo bem? E aí depois vai buscar entender se essa corrente vai se subdividir, né? E em quais trechos, em quais ramos dessa associação mista. Claro, ela vai se dividir quando ela encontrar pela frente uma associação em paralelo, não é verdade? Então vamos em frente. Então tá aqui, ó. Tá aqui uma fonte gerador, vai gerar uma corrente aqui, ó. Quando ela chega bem aqui, é um nó, ela se divide, né? Se essas lâmpadas forem idênticas, essa corrente vai se dividir igualmente, né? Quando eles chegarem aqui, eles se encontram e essa corrente sai completa para passar pela lâmpada 3. Eu poderia aqui de início perguntar a vocês a respeito do brilho dessas lâmpadas, caso todas elas forem idênticas, né? Idênticas quando a gente diz isso em especificações, né? Tem a mesma potência, a mesma resistência e tudo mais. Como seria o brilho dessas lâmpadas? Todas teriam o mesmo brilho? Quem teria brilho igual a quem? Quem teria menor brilho? Será que você já consegue responder? É óbvio que L1 e L2 terão o mesmo brilho, né? Porque estão associados em paralelo. Aprendemos que a tensão elétrica, a DDP para uma associação em paralelo, ela é sempre a mesma. Muito bem. E a corrente que circular pela lâmpada L3 vai compartilhar essa corrente, não é verdade? Ou seja, essa energia. Então L3 vai receber menos energia, consequentemente terá menos tensão, menos corrente, e o brilho de L3 será bem menor comparado a L1 e L2. Tranquilo? Então esse desenho de maneira técnica fica como? Se usa muito esse símbolo para a lâmpada, né? Então aqui você identifica que esses dois estão primeiros em paralelo e o resultado desses dois juntos forma com L3 uma associação em série, tá? Então, o interessante é identificar o que resolver primeiro, tudo bem? Não tem como eu dizer que L3 com L1 está em série, porque não tem. Entre L3 e entre L1 existe um nó, muito fácil. Você identificou a presença de um nó, já sabe que por ali tem uma associação em paralelo, tá bom? Então, L1 e L2 estão associados em paralelo e esse conjunto está associado com L3, né, em série. Tudo bem? Vamos em frente. O cálculo da resistência elétrica do resistor equivalente deve ser feito sempre assim, a partir dessas associações individuais, em série ou em paralelo, aquilo que você identificar primeiro. Então, para isso, você tem que ir simplificando o circuito. Como vocês estão tendo o primeiro contato com a associação mista, é interessante que resolve aquilo que você primeiro identificou, se deve se fazer, se é uma série ou um paralelo. Depois, redesenha o circuito para você enxergar melhor o próximo passo. E assim vai até encontrar um único resistor, que seria ele o equivalente. Tá bom? Só para vocês entenderem, ó. Aqui nós teríamos R1 e R2 em paralelo, né? Entre os terminais A e C. E de C a B tem um só resistor. Então esse resistor está esperando esses dois se desenvolverem, se desenrolarem, para poder terminar em série com ele, concorda? Então o primeiro passo é, faz um paralelo de R1 com R2, está aqui o resultado.
Esse é o resistor equivalente que representa o 1 e o 2. Deu para entender? Aí finalmente você percebe, quando você redesenha o circuito, vai ficando cada vez mais simples, né? Então esse cara agora está em série com esse. Portanto, vai dar um só resistor, que é o que a gente chama de resistor equivalente. Ele vale por todos aqueles três que ficaram para trás. Tá bom? Tudo bem? Então vamos a outro exemplo. Olha como a associação mista nunca é igual à outra. Sempre são diferentes. Aqui o que é que você tem que fazer primeiro? Você percebe que R1 e R2 estão no mesmo trecho do circuito. Tem que se fazer uma série primeiro dos dois. Para daqui, o resultado, fazer um paralelo com R3. Quer ver? Ó? Aqui é o resistor equivalente entre 1 e 2 e finda fazendo um paralelo com R3. Para finalmente a gente encontrar um resistor equivalente entre A e B. Tudo bem? Tranquilo? Deu para perceber? Muito bem. Antes da gente fazer uns exemplos de associação mista, eu quero abordar para vocês o que é muito comum, né, nos circuitos elétricos, que é o curto-circuito. Como o próprio nome já diz, é a possibilidade de, dentro do circuito, se ter um ramo para criar um curto, ou seja, permitir, né, uma passagem de corrente muito mais rápida, porque provavelmente nesse curto não terá uma resistência, a resistência é mínima, provavelmente só do fio, né? E gerar, portanto, né, essa quebra, vamos dizer assim, né, de corrente pelo circuito tradicional, pelo circuito normal, tá certo? Então, dizemos que um curto-circuito ocorre quando entre dois pontos de um circuito elétrico é conectado em um condutor sem resistência elétrica. Então, é como se dissesse assim, poxa, a corrente vai passar, mas não tem energia, não tem resistência elétrica para consumir, para dissipar, não é? Portanto, nesse caso, os pontos que antes apresentavam uma diferença de potencial, agora vão apresentar, né, uma DDP nula. Por quê? Já na próxima imagem vocês vão ver. O potencial de um vai ser o mesmo do outro. Então não vai ter diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente. Tá vendo? Tá entendendo? Então, é interessante quanto que isso é importante a gente compreender para se resolver muitos problemas do dia a dia, né? Portanto, em um trecho de curto-circuito, todos os pontos são equivalentes. Um nome também que é muito comum, pontos equipotenciais, tá? Que tem o mesmo potencial. Tá aí, para vocês entenderem. Se eu perguntasse a vocês, esses três resistores estão em série ou em paralelo, o que é que vocês acham? Talvez você fosse dizer em série, né? Mas você fica em dúvida porque apareceu isso aqui, né? Poxa, e isso aqui, o que é na verdade? Isso são ramos, são trechos de um circuito que não oferece resistência. Se não oferece resistência, a diferença de potencial entre esses pontos será zero, tá? Então preste atenção no que é que a gente vai fazer. Vamos dar nome aos bois, né? Vamos começar a dar essas conexões. Vamos dizer que aqui é o terminal A e vamos dizer que aqui é o terminal B, tá? Que estão conectados entre os três resistores. Certo, o que é que nós vamos fazer? Se aqui é A, você concorda que aqui também é A? Não tem nada dissipando energia, né? Portanto, aqui é A, portanto, aqui é A, portanto, aqui é A. Não é verdade? Vamos fazer a mesma analogia aqui. Se aqui é B, concorda que aqui é B? Não tem nada dissipando energia, né? Não tem nenhuma resistência aí. Se a gente levar esse experimento lá para o simulador FET, você vai ver. Pode colocar, né, os terminais do voltímetro aí, que a voltagem, né, continua sendo o mesmo do potencial B. Como não está conectado a nada, será zero, né? Então, aqui será o mesmo B, aqui será o mesmo B, aqui será o mesmo B. Vamos aguardar. Veja, a mesma observação que eu fiz, em qualquer linha, espaço desse trecho, o potencial é o mesmo de A. Assim também vale para cá, ó, é o mesmo de B. Portanto, os três resistores associados, chegamos a concluir que eles estão em paralelo. Em paralelo, Edson? Como? Preste bem atenção. Entre os dois extremos do circuito, nós só temos dois pontos, dois potenciais. Que, diga-se de passagem, são diferentes. Quem são eles? A e B. Então, vamos ver quantos resistores existem entre A e B? Vamos contar? Bom, vamos aqui. Entre A e B, tem um. Entre B e A, tem outro.
E entre A e B tem outro. Então é como se dissesse o seguinte. Pega aqui a nossa canetinha para a gente redesenhar. Vou fazer isso aqui, ó. A. Preste atenção, o que é que a gente vai fazer, né? É como se essa associação ficasse assim, ó. Entre A e B, nós temos um de 9, um de 9 e um de 9. Cada um no seu trecho. Cada um com o seu fio próprio. Então é como se eles estivessem em paralelo. Você não conseguiu entender que eles estão assim? Não parece soar que eles estão assim? Então você pode fazer assim também, ó. Tá aqui A, tá aqui B. Entre A e B, ó, entre A e B, os dois primeiros, tem um resistor. Entre o outro A e B, tem outro. E entre o outro A e B, tem outro. Outra maneira de você visualizar. E que não deixa deles estarem em paralelo. Tudo bem? Então deixa eu apagar isso aqui. Provavelmente tem mais alguma informação aqui embaixo, né? Pronto. Vem dizendo pra gente exatamente qual seria o valor da resistência equivalente. Por que a gente descobriu tão rápido que é 3? Quem sabe? Quando uma associação é em paralelo e que todos eles são idênticos, a gente resolve por aquela formulazinha, né, do caso particular. Ó. REC, sem uma mesa digitalizadora, é complicado, né? Basta pegar um dos resistores e dividir pela quantidade. Lembra disso da aula passada? Então vamos pegar um deles. Como tanto faz, né, porque são idênticos, é 9. Dividido pela quantidade, que são quantos? 3. Então 9 dividido por 3 é 3. Tranquilo, minha gente? Muito fácil quando a associação é em paralelo e com resistores idênticos. Tudo bem? Vamos fazer uma brincadeira agora. Preste bem atenção, para poder a gente ir resolver ir mais seguro, né, para as próximas situações. Como a gente já viu associação em paralelo, né, que tal a gente praticar essa divisão de corrente quando passa por resistores em paralelo, tá? Então, na questão 158 na nossa apostila, tem lá dados, né, os valores abaixo, né, perdão, aqui o erro. Como calcular a corrente elétrica do circuito de maneira fácil. Quer ver? Você sabe que 35 é a corrente, ela vai chegar nesse primeiro nó e vai se dividir. Então, uma maneira muito fácil, muito simples, é perceber o seguinte. Poxa, eu já sei que esse cara é o menor resistor. Ele vai ser, tendo menos resistência, ele vai ser o cara que vai permitir maior a passagem de corrente. Enquanto aquele é um pouco maior, vai permitir, portanto, menos corrente passar por ele. Então, uma estratégia simples que eu uso, simples mesmo, basta você fazer o seguinte. Que tal você inverter? Você coloca aqui um 2x e você coloca aqui um 3x. Olha aí, foi só inverter, ó, só fazer um cruz credo, tá? Isso vai acontecer nos próximos também, tá? Porque quando isso sair aqui nesse nó de saída, volta-se os 35 amperes, só que aqui tem resistores de resistência diferente. Vão permitir essa divisão com valores proporcionais a eles. Assim também acontece no último par de resistores, tá? Então, como eu falei, vamos trocar. Esse 2 vem para cá, multiplicando um x, que eu não sei quem é. Esse 3 para cá, multiplicando um x, que eu não sei quem é. Agora eu faço uma conta muito simples. Essa corrente mais essa tem que dar quanto? Tem que dar 35. Então tá aí, ó. 2x mais 3x é igual a 35. 5x é igual a 35. Portanto, x é 35 dividido por 5, 7. Como eu já descobri x, basta eu multiplicar aqui por 2, dá 14. Basta eu multiplicar aqui por 3, dá 21. Acabamos de descobrir as correntes que escolheram cada um dos caminhos. Aqui em cima, 14 amperes. Aqui embaixo, 21 amperes. Não é fácil? Muito simples. Faz o mesmo procedimento para cá. Ó. Joga o 3 para cá, joga o 4 para cá. Então tá aí. Ó. Faz a mesma continha, né? A mesma continha. 4x mais 3x igual a 35. 7x igual a 35. Portanto, x é 5. Agora veja como as correntes têm valores diferentes, porque tem resistores diferentes, né? 3 vezes 5, 15. Então, a corrente que vem aqui por resistor de 4 é 15 amperes.
E 4 vezes 5 é 20. Então, a corrente que vem por aqui, daqueles 35, é 20. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? É muito fácil, né? Então, os dois se juntam nesse nó de saída, voltam a ser 35 amperes e aqui eles têm mais um nó de entrada. Agora, olha que curioso. Aqui é 200, aqui é 800. É hora da gente começar a usar, né, a cachola. 3 e 4 não, né? Que são números... O 4 não é primo, mas é feito por dois primos muito próximos, que é 2 vezes 2. Só que 2 e 3 são primos entre si, né? Quando isso acontece, eu tenho que inverter os próprios números. Quando aqui não são primos, mas são parentes muito próximos, né? Olha aí que curioso. Basta eu inverter. Mas quando os números forem múltiplos, isso até de cabeça a gente vai saber, minha gente. 200 é 4 vezes menor que 800, né? Então, não faz sentido eu botar aqui um 800x, nem aqui um 200x, concorda? Então, se esse cara é 4 vezes maior do que esse, então a corrente que vai passar por aqui é 4 vezes maior do que essa. Então, se aqui eu colocar x, ali eu vou colocar 4x, tá certo? E aqui, facilmente, a gente descobre mais uma vez o valor de x. 4x mais 1x dá 5x, igual a 35, portanto, x é 7. A corrente que vai passar pelo resistor de 8 é só 7 amperes. O que vai passar pelo de 200 é um cara muito mais permissivo, 4 vezes mais permissivo do que esse, né? Pois é 28, né? 4 vezes 7, 28 amperes. Tudo bem, minha gente? Isso é muito, muito intuitivo, muito importante. O aluno sabe disso aqui numa questão, ele ganha tempo muito rápido, deixa a concorrência exatamente para trás. Vamos ver outro exemplo? Agora, se nós tivermos 4, o que a gente faz, hein? Tivermos 3, tivermos 4, o que a gente faz? Presta bem atenção. Esse método ele é infalível, tá? É a questão 160 da nossa apostila. Eu agora vou dividir uma corrente de 30 para esses resistores, 2, 3, 4 e 6, cada um no seu caminho, né? Independente, haja vista que eles estão em paralelo. Bom, de maneira bem rápida, bem simples, eu poderia dizer o maior vai receber a menor corrente. Então, ele poderia já trocar com o menor resistor, concorda? Aqui é 6, ia receber aqui um 2x, ali é 2, aqui ia receber um 6x. E 3 e 4 trocavam entre si, né? Aqui era 4x, aqui é 3x. Mas se você ficar na dúvida, de onde que a gente tirou esse método de inverter e ser possível? Quer ver? Presta bem atenção. Vamos fazer uma decomposição de fator primo. Aliás, vamos fazer um MMC de 2, 3 e 4 e 6. Ou seja, vamos descobrir quem é o menor múltiplo comum entre eles. Então, 2, 3, 4 e 6. Vamos lá. Dá para dividir alguns por 2, né? Então aqui vai ficar 1, baixo 3, vai ficar 2, 6 por 2 dá 3. Ainda tem alguém que dá por 2, né? Então baixo 1, baixo 3, baixo 1, baixo 3. Agora o próximo é 3, né? Então 3 por 3 vai dar 1, todo mundo é 1. Pronto, 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Esse 12 é o MMC desses caras, né? Edson, por que tu fez isso? Muito simples, porque olha o procedimento que eu vou fazer. Opa, vou dividir o 12 por esse cara para mim descobrir aquele número que vai estar acompanhado de x. E a gente faz isso por todos eles. 12 dividido por 3, 4x. 12 dividido por 4, 3x. 12 dividido por 6, 2x. É ou não é o mesmo procedimento que a gente tinha inicialmente? Porque você poderia estar na dúvida, né? De onde foi que saiu essa história que Edson está dizendo, que eu tenho que inverter e tal. Daí, a gente descobre quem é o mínimo comum, múltiplo que é comum a todos eles, divide por cada um deles, para a gente encontrar, né, esses correspondentes de x. Agora, o que a gente faz? Soma todos eles e iguala a 30, porque 30 vai se dividir para eles, não é verdade? Então, 6x mais 4x mais 3x mais 2x igual a 30. Então, 15x é igual a 30. X, portanto, é 2. Sabendo que x é 2, minha gente, é muito fácil de descobrir cada corrente, né? 6 vezes 2 dá 12. Então, dos 30 amperes, 12 escolheram vir por esse.
Ou seja, é a maior corrente, né? Porque tem a menor resistência oferecida por esse trecho. Aqui, 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, a menor corrente dessa associação. Então vamos somar. 4 mais 6 dá 10, mais 8 dá 18, mais 12 dá 30. Aqui nesse nó de saída tem que voltar a ser os 30 amperes. Tranquilo? Deu para vocês entenderem? Isso é muito fácil, é muito intuitivo. Isso você ganha muito tempo, né? Comparado a você ir fazer de outra maneira. E diga-se de passagem, aqui nós não estamos dizendo nem a DDP. A gente está conseguindo descobrir a corrente sem a DDP. Só pelaquela relação que a gente conhece entre corrente e resistência. E claro, essa estratégia nova agora. Tá bom? Vocês só iam saber o valor dessas correntes aqui caso a questão fosse fornecer a DDP. E claro, isso explicado por outro professor, né? Muito bem. Que tal a gente fazer uma questão do Enem? Olha aí no Enem 2018. Muitos smartphones, tablets não precisam mais de teclas, né? Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, né? Que é o famoso touch, né? Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de um material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Se você já fez essa questão, você vai ver que ela é muito simples e está exatamente de acordo com o que a gente está estudando, né? Então, a imagem é uma simplificação do circuito que é formado entre as placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Então, é o seu dedo que vai tocar na tela do seu celular, do seu smartphone, que vai fechar o circuito, ou seja, ele vai fazer o papel da chave interruptora. Aonde ele fechar o circuito, aonde ele tocar, pode-se gerar uma associação mista, diferente, tá? Então, tá aí um exemplo, como a própria questão falou, de maneira assim bem simples, né? Esse quer dizer, força eletromotriz, ou seja, é um gerador, né? Vocês vão entender melhor isso mais para frente. É uma pilha, uma bateria. Quando o dedo toca, as telas, né, que não se encostavam, agora se encostam, fecham o circuito. Para vocês terem uma ideia, esse resistor é de 4K ohms, ou seja, 4.000 ohms. Ele está em paralelo com esse, né? Pelo menos parece, né? Assim. Todos são de 4, né? Esse também, esse também. Aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. A questão vai propor você fazer um toque em algum lugar. Se você fizer um toque em B, o que é que vai acontecer? Vai fechar o circuito e vai deixar isso aqui aberto. Então, esses dois estariam em série, esses dois estariam em série. Você tinha que somar isso aqui e dava 8. Você tinha que somar isso aqui e dava 8. E 8 em paralelo com 8, a resposta dava 4. Seria a letra B. Mas ele vai mandar fazer o seguinte, ó. Calcula a resistência equivalente no circuito provocada por um toque quando se fecha o circuito no ponto A. Se fechar em A, esse cara aqui vai para o espaço. Porque ele fica aberto, né? Não passa corrente por um circuito aberto. Então, a corrente vai vir, chega aqui, é um nó, ela se divide para esse e para esse. Aqui vai estar fechada, ela volta por aqui. Todos juntos passam por 4 de novo aqui e vai embora. Entenderam? Sendo fechado em A. Em fechado em B é outra história. Era esse trecho aqui que não teria corrente. Tranquilo? Então, é uma questão fácil, até de cabeça a gente sabe. Se a gente fechar aqui, como é que fica o circuito? Esse em paralelo com esse. 4 paralelo com 4, nós já aprendemos de maneira bem rápida. Quando os dois são iguais, pega um só e divide por 2, que é a quantidade deles. Então, 4 por 2 dá 2. Esse resultado termina em série com esse. 4 mais 2, 6. Então, minha gente, a resposta é a letra C. É uma questão que você não poderia errar, porque é uma questão fácil. E são as questões fáceis que derrubam, né, a maioria dos candidatos. Mas mesmo assim, para vocês verem, se fechar o circuito no ponto A, o que é que nós temos? Esse cara vai embora, como a gente já havia falado. Tá aqui, ó, o circuito fechado em A. Esses dois estariam em paralelo. Então, 4 dividido por 2, mais 4 daqui. Então, dá 2 mais 4, 6. Acabou a questão. Não é fácil?
Eita, Edson, eu tô com dúvida. Essa questão aí de quando são iguais, eu nem me lembro muito dessa forma. O senhor sempre pega um e divide pela quantidade, é? Tudo bem, se você quiser gravar uma só fórmula, grave então aquela do produto soma. Vamos ver se funciona? Vamos. Vamos multiplicar os dois. 4 vezes 4, 16. Essa informação fica em cima. Sobre, agora é a soma, né? 4 mais 4, 8. Essa informação fica embaixo. Quanto é 16 dividido por 8? 2. É o mesmo 2. Tudo bem? Muito fácil, né, essa questão? Ela é muito fácil, tá? Então, eu acho que é hora da gente pegar uma situação dessa, né? E substituir lá substituir para a gente testar no simulador FET como seria a resposta, né? Ou será se é possível ainda explicar a vocês mais alguma coisa? Vamos ver o que é que nós ainda temos. Bom, vamos ver se é possível a gente ainda discutir um pouco. É bem rápido, tá? Sobre fusível. O que é fusível? Já ouviu falar? É um elemento de proteção que a gente sempre utiliza nos nossos circuitos. Faz o papel do disjuntor lá da nossa casa, né? Lá na caixa de energia externa da nossa casa. Quando uma corrente muito alta tenta passar, ele descarrega, ele dispara. É igual ao fusível. O fusível tem um fiozinho, né? Ele é um limitador dessa corrente. Não passa. Se a corrente for máxima, quem rompe é ele. Rompendo, né? Ou seja, é um cara que dá vida pelo circuito, dá vida pela gente, pelos dispositivos da nossa casa. Então, rompe o fio dele, mas não passa, né, para as nossas casas, tá bom? Então, o fusível ele sempre tem que ser ligado em série no circuito para que seja possível a proteção. Tá aí uns exemplos deles para vocês verem. Lá no seu interior tem, né, o seu fiozinho, sua resistênciazinha fininha, né, que é ela que pode se romper numa super corrente que pode chegar até as nossas casas. E o símbolo que a gente usa do fusível, né, tem muita gente que confunde com lâmpada, né? Lâmpada é um xizinho, então o fusível é esse raiozinho quando a gente conecta nos circuitos elétricos. Tá bom? Tudo bem? Pronto, eu acho que agora sim. Depois de fusível a gente já pode ir, né, lá para o nosso simulador. Se bem que medidores, vocês já têm uma base, a gente já vem discutindo isso há alguns dias, né? Eu vou passar então só rapidamente. Medidores elétricos, né, são grandezas elétricas, é determinado para medir grandezas elétricas de um circuito, né? Utilizado um aparelho para isso. Muitas vezes, quando as pessoas não têm um aparelho separado, o amperímetro, o voltímetro, tem só o multímetro, como o próprio nome já diz, serve para muitas medições, tá? Tá aí, ó, o multímetro. Tem a chave, tem as pontes, né, do multímetro. Aí aqui, ó, cada faixazinha dessa mede uma coisa, mede a resistência, mede a corrente, mede a voltagem. Aí a pessoa tem que saber manipular direitinho. Tem que colocar os pinos também nos terminais aqui direitinho, quando quer medir uma corrente alternada, quando quer medir uma corrente contínua. Lembra dos símbolos? AC para corrente alternada, DC para corrente contínua, tá bom? Então a gente disse que um medidor ele é ideal quando a sua inserção no circuito não provocar alteração na corrente. Ora, esses equipamentos, né, eles têm uma resistência. Então temos que adotar ao máximo que essa resistência é desprezível no circuito, tá? Porque do contrário ele altera as intensidades das correntes no circuito. E isso não é legal. Isso não vai trazer fielmente os resultados que a gente tanto busca, tá? Então, dando um spoiler, uma pincelada rapidinho sobre o amperímetro, a gente sabe que aquele permite medir a intensidade da corrente que passa por determinado ponto no circuito, mede a intensidade. Não confunda, eu não mencionei nesse slide aqui, mas existe ainda o galvanômetro. Mais para frente a gente vai falar dele. O galvanômetro é o cara que serve só para testar se existe corrente. Não serve para medir. Você usa os terminais de um galvanômetro e o ponteiro deu sinal de vida. Opa, ali está passando corrente. Acabou. Mas ele não serve para medir. Tá bom? Então, sempre tem que ser ligado em série. Vocês sabem disso. Já fizeram, inclusive, até atividades quanto a isso, né? Tem que ser ligado em série. Porque a corrente tem que passar por ele para ser aferida. Tudo bem?
Então, o amperímetro tem que ter sempre baixa resistência elétrica, baixíssima, para não interferir nos resultados, tá? Agora o voltímetro. Já sabes que o voltímetro é o cara que serve para medir a diferença de potencial, né? A tensão elétrica, a voltagem de um circuito, e ele tem que ser ligado em paralelo. Por quê? Um terminal vai medir um potencial, o outro vai medir um outro potencial. Então, a distância que esses dois potenciais estão tem que ser uma distância considerável para aferir uma diferença de potencial. Do contrário, né, iam medir pontos homólogos, pontos equipotenciais. É sobre isso que explica, né, o fato dos pássaros não morrerem quando sentam ali em cima dos fios de alta tensão. Os pezinhos são tão próximos uns do outro que é como se quase botasse um pé em cima do outro, quase botasse o pé em cima de um potencial, tá? E aí não causa diferença de potencial. E ainda tem o fato de que se ele não está atrelado ao chão, né, se ele não está ligado ao chão, essa descarga elétrica também não ocorrerá sobre ele. Tudo bem? Mas ainda não confie muito sobre isso. Tudo bem? Então o voltímetro, esse sim, tem que ter uma resistência elétrica muito alta, porque tem que ser maior do que aquele equipamento que ele está medindo. Tá bom? E ele não vai alterar no resultado. Então o amperímetro ideal o ideal mesmo é aquele que não tivesse resistência, certo? O símbolo que a gente usa para ele é o A. Quando ele tem esse tracinho, é como se dissesse o seguinte: poxa, sua resistência é zero. E o voltímetro ideal é aquele que sua resistência tende ao infinito, tende ao máximo valor. Então, ele pode vir o V sem esse tracinho, como pode vir o V com um tracinho lá nos circuitos. Tá bom? Tudo bem? Quando ele vier com esse tracinho, já sabe. Estamos falando de medidores elétricos ideais. Tá aí um exemplo. Esse sim, a gente vai levar lá para o FET. Então, tá aqui um circuito. É uma associação mista, percebem? Tem uma bateria aqui de 12 volts, vai gerar uma corrente nesse sentido, né? Sempre do positivo para o negativo, sentido convencional que a gente está falando. Bem aqui tem um nó. Se tem um nó é porque pela frente tem o quê? Isso mesmo, uma associação em paralelo. Foi colocado um amperímetro só aqui para medir a corrente que passa por ele. Já dá para imaginar por quê, né? Se esse cara é igual a ele, a corrente que vai passar por aqui é a mesma que vai passar por aqui. Então não precisa botar um amperímetro lá em cima, né? Aqui é o nó de saída, as correntes se juntam, passam por esse outro resistor. Aí o cara veio e conectou aqui em paralelo, tá vendo? Um voltímetro. Porque ele quer saber o seguinte: poxa, daqueles 12, quanto que só esse camarada vai receber, vai gastar de voltagem? Né? Sabendo que a corrente passa integralmente por ele. Muito bem. Então é hora da gente verificar isso lá no FET, né? Então vamos abrir aqui uma página. Aliás, eu preciso sair daqui, lógico, né? Deixa eu descartar essa tinta. Vamos abrir aqui uma página da internet. FET. Para a gente praticar simulações, física. Movimento, som, trabalho, vocês tiram tudo isso porque é mais fácil de localizar aquilo que a gente quer. A gente quer circuito só de eletricidade, né? Então, beleza. Tá aqui, que a gente tem mais usado, né? O kit para montar circuito com corrente contínua, né? Muito bem. Ok. Vamos buscar, veja bem como ele é, tá? O retrato fiel aí da realidade. Ok, então vamos colocar aqui com uma bateria com um potencial para cima. Vamos logo dar um valor igual que tem lá, 12, né? Pronto. Vamos colocar um fio aqui, um fio abaixo. É o seguinte, olha. Não tem um amperímetro aqui, mas eu vou colocar para a gente saber qual é a corrente geral, tá? Beleza. Vou colocar para a gente saber a corrente geral. Muito bem, vamos em frente.
aqui. Aí agora um resistor. Vamos buscar saber logo de quanto é esse valor, de 5, né? Então um resistor de 5, perceba que mudou o valor, muda a cor do resistor, né? Quem tiver curiosidade em saber por que esses resistores de cores existem, quais suas especificidades, um dia a gente pode fazer uma aula sobre isso. Mas é muito específico, tá? Como eu falei para vocês, é muito específico do ramo da eletrônica. Não necessariamente assim não funciona, né, Edson? Assim funciona. Aí outro resistor, outro fiozinho lá em cima. A gente já poderia ter deixado isso feito, né, pra gente ganhar tempo. Poderia, mas é interessante vocês aprenderem como montar isso, né? Aqui um outro resistor, um outro fio lá em cima. Beleza, um outro fio aqui embaixo. Vamos dar afastar aqui um pouquinho, né, para não ficar tão em cima. Ok. Um fio aqui. Outro fio aqui. Nós estamos esquecendo de colocar, já tá vendo corrente, né? Lógico, um interruptor, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos cancelar esse cara. O papel do interruptor é muito importante, porque nos dá liberdade de escolha na hora que quer visualizar e tal, né? Muito bem. Ah, tá faltando também um amperímetro nesse trecho, né? Tem um amperímetro nesse trecho. Ok, muito bem. Vamos dar os valores desses caras. É 10 e 10, né? São idênticos. 10 e 10, que legal. Pronto. Esse cara aqui tá de 12, tá de 12. E esse tá de 5, tá de 5. Vamos fechar pra gente ver? Será que a gente faria esse de cabeça pra gente comprovar? Vamos praticar? Vamos. 10 em paralelo com 10, quem sabe, são idênticos e são paralelos. Pega um só e divide pela quantidade, que são 2. Então 10 por 2, 5. Aqui é como se fosse um só de 5. Está em série com um de 5. Então 5 mais 5, 10. Pronto, o REC é 10. O U é 12. Jogando lá na lei de Ohm, U igual a REC vezes I, ou seja, 12 igual a 10 vezes I. O 10 vai passar dividindo. 12 dividido por 10, 1,2. Pronto, achamos a corrente. A corrente geral é 1,2. Então, como esses caras são iguais, então é 0,6 para cima, 0,6 para baixo. Chega aqui passando 1,2 de novo, completinho. Então, esse voltímetro aqui vai registrar, sabe quanto? 1,2 vezes 5, vai registrar 6 volts. Gravaram na memória? A corrente geral, 1,2. A corrente específica desse ramo, 0,6. E a voltagem, 6 volts. Vamos comprovar? Fecha para a gente ver. Tchan, tchan, tchan. A corrente, 1,2. A corrente desse trecho, 0,6. Falta a gente colocar esse cara aqui e esse aqui para a gente ver se a gente acertou. Tá aí, 6 volts, né? Deixa eu tirar daqui para o pessoal visualizar melhor. Tá aí, ó. Como eu posso colocar aqui e aqui. 6 volts. Não é fácil? É muito simples, né? Muito simples mesmo. Tá bom? Tudo bem? Pronto, bateu. Então, quero agradecer a sua atenção, a sua paciência. Nossa aula talvez hoje tenha ficado um pouquinho maior, mas a gente vai complementar com algumas questões, né? Ainda de Enem. Vou pegar algumas questões de SSA do terceiro ano, né? O SSA 3, para a gente fazer aí na quarta-feira. Muito obrigado pela sua atenção, né? E um forte abraço a todos.